que eu venho aqui eu me emociono demais. Eu gostaria de contar uma coisa para vocês antes de começar a minha palestra, que a minha mediunidade foi desenvolvida aqui. Eu nunca acreditei ser médium. Sempre estudei muita doutrina. O movimento espírita de Divinópolis é um movimento assim que a mediunidade é restrita à reunião mediúnica para aquelas pessoas que estão lá. E eu nunca tive esse contato com a mediunidade. Mas chegando aqui em Santa Rita, participando dessa casa, na antiga sede, me chamaram para coordenar uma reunião na sexta-feira e a gente começou a estudar um livrinho da Joana de Ângeles que chama Estudos Espíritas. Alguém conhece esse livro, Estudos Espíritas? Quem não leu pode pegar para ler, tá? Mas pega o dicionário, né, Malu? Pega o dicionário e vai ler. Porque Joana de Ângeles não é fácil. E aí toda semana, na sexta-feira, a gente ia estudar um capítulo. Só que tinha um problema. Era um grupinho muito pequeno, 6, 7 pessoas, e ninguém queria fazer prece. Tem esse problema entre vocês ainda? Hoje você já faz, né, Malu? Eu já faço. Mas quem quer fazer a prece? As pessoas abaixavam a cabeça para a gente olhar e ninguém queria fazer a prece. O que sobrava? Eu tinha que fazer a prece. E fazia a prece inicial e também a final, porque não tinha ninguém para fazer. O pessoal uma timidez, uma dificuldade. E fazer prece espírita é difícil. Porque repetir, uma coisa decorada é fácil, mas falar do próprio coração aquilo que está sentindo, expor-se, é muito difícil. E aí acabava que eu toda sexta-feira fazia a prece inicial e a final. E foi passando o tempo, eu via que cada prece eu me emocionava mais. Era uma emoção diferente, eu arrepiava todo e ficava muito emocionado. E numa dessas preces eu comecei a chorar, custei a segurar as lágrimas. E chegou perto de mim a Dona Marininha. Quem aqui lembra dela? Cadê a Raquel? Você lembra dela? Quem lembra? Uma das pessoas mais meigas, mais carinhosas que eu já conheci na minha vida. Já desencarnaram, E ela chegou, me deu o passe e chegou no meu ouvido depois e falou assim: o espírito que estava falando com você, eu vi. Era um monge com um aspecto de padre, capuchinho, com tal, explicou. E aquilo me assustou muito, porque eu nunca esperava aquilo. E no decorrer do tempo, então, essa mediunidade que eu nunca pensei que tinha, porque é uma mediunidade intuitiva, é uma mediunidade assim, que a gente fica consciente, a gente não perde a consciência, foi desenvolvendo e foi se aprimorando. E aí, pulando tudo que a gente teve aqui, foi desenvolvendo, voltamos para Divinópolis, criamos uma instituição espírita, o espírito que nos orientava aqui, o Cristóvão, ficou aqui, e o João, que era um outro espírito, foi para Divinópolis com a gente, e depois de muito tempo o João nos instruiu a criar um grupo de estudos, porém cujo o espírito, a pessoa que fazia o estudo era um espírito desencarnado. E a gente criou lá em 2008 o NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa Espírita, mais ou menos assim, o espírito vem, dá uma palestra e depois as pessoas perguntam para o espírito que responde as questões. Nós reunimos uma vez por mês e o espírito que nos orienta chama Pedro. E nós hoje estamos lá no estudo 80 e tantos já. E eu trouxe aqui para a gente refletir 3 estudos, já que o tema é saúde, o tema do CETESP, do CETESB, aqui é saúde integral e ética. Eu trouxe o estudo dele,
do mês de maio de 2014, que se chama Mediunidade de Cura. O de junho, que foi logo em seguida, que é Saúde no segundo círculo de proximidade, que é a família, Saúde na família. E o terceiro, que foi o tema Saúde no corpo social. Infelizmente, em 30 minutos, não vai dar para me passar tudo para vocês. Então, eu trouxe os estudos, vou deixar com o Vladas e vou te mandar um e-mail, Vladas, porque provavelmente vocês deixaram o e-mail de vocês aí. Eu vou pedir para o Vladas mandar os 3 estudos para vocês lerem depois. O estudo é compilado, porque é psicofônico, então o Espírito fala, depois a gente copia, e tem as perguntas também dirigidas aos Espíritos. Mas eu vou tentar aqui, nesses breves minutos, falar um pouquinho do resumo desses estudos para a gente entender a relação de saúde com ética. O primeiro, que é a mediunidade de cura, o Pedro vai contar para a gente que é o seguinte, que saúde para nós espíritas tem que ter uma dimensão muito maior do que aqueles que não são espíritas. A saúde, que geralmente a gente pensa só no corpo físico, para o espírita, o conceito de saúde tem que envolver todos os corpos do espírito. E aí depois é perguntado o que ele entende por corpo, ele fala assim, corpo é uma manifestação do espírito. Então o espírito se manifesta em vários corpos. E ele nesse estudo define o corpo espiritual, o corpo psíquico, o corpo emocional, o corpo físico, o corpo familiar e o corpo social. 6 corpos de manifestação do espírito. E depois, mais para frente, ele vai falar do corpo ambiental também. Mas olha só o tanto de corpo que nós espíritos nos manifestamos. E ele então vai começar a fazer um estudo que saúde é você estar no sentido que indica as leis divinas. Se você sair do sentido indicado pelas leis divinas, os seus corpos começam a adoecer. O corpo psíquico, o corpo espiritual, o corpo familiar, o corpo social. Então, você tem que buscar caminhar no sentido das leis divinas. E ele fala que o primeiro sentido que a gente tem que fazer, quando a gente é médium de caridade, ele fala que médium de cura é um nome já antigo, a gente tem que pensar em médium de harmonização, médium de saúde e até mesmo médium de caridade. Ele vai explicar depois o que é essa mediunidade de caridade. Então, ele fala do diagnóstico. O diagnóstico é entender por que nos desviamos do sentido das leis divinas. Por que em determinado momento nós perdemos o sentido da lei divina? E depois a mediunidade da caridade ou a mediunidade da cura é ajudar aquele espírito a voltar a se orientar no sentido das leis universais. E essa caridade, segundo ele, tem 3 coisas que são fundamentais para sentido de saúde. A paz, só para andar um pouquinho, a paz, ela tem 3 dimensões. A dimensão do passado, a dimensão do presente e a dimensão do futuro. E ele fala que para a gente alcançar a paz com relação ao passado, o remédio chama-se perdão. O perdão do outro e o auto-perdão. Somente com o perdão vamos alcançar a paz com relação ao passado. Com relação ao presente, só se alcança a paz com a caridade, a prática do amor, com o trabalho,
E com relação ao futuro, se alcança a paz com a fé. A fé nos dá a paz com relação ao futuro. E ele vai falar do sentido da saúde, mas dá pano para manga isso aí. E ele fala no segundo estudo já, quando ele está falando da saúde com relação ao segundo ciclo de proximidade, ele vai fazer uma comparação. Agora, só para a gente entender o que é esse segundo ciclo de proximidade, os espíritos, é por isso que o movimento espírita ele não pode ficar longe da espiritualidade. Porque são os espíritos superiores que sempre vão reinterpretar Jesus, trazer Jesus para nós, para o nosso tempo. E a visão deles de Jesus, por mais que a gente estude, por mais que a gente seja conhecedor, a gente não consegue alcançar a profundidade que eles têm de Jesus. Quando eu voltei para Divinópolis, em 1997, já vai fazer 20 anos, nós fundamos um grupo de estudo de ética. Estudamos até 4 anos passado a ética no Livro dos Espíritos. Nós estamos há 4 anos estudando só o Evangelho de Mateus. E no final de cada reunião, depois de discutir um versículo, vem um Espírito e dá uma mensagem. Por mais que a gente debata, por mais que a gente converse, a mensagem do Espírito nos desarma completamente. Dá um sentido tão profundo às palavras de Jesus que a gente só fica de boca aberta. E muitas vezes eu que sou o médium das mensagens, a gente fica assim, pô, mas como é que pode uma coisa dessa? A nossa sensação é uma sensação que não dou conta de descrever, de espanto, né? De espanto, completo espanto. Só uma que me marca muito, aquela parte de separar o joio do trigo. Vocês lembram? O joio, o trigo vai, né, fazer o pão, tal. E o joio, vocês lembram o que o joio é? Queima, ele é queimado. Né? E aí a gente estudou, falou lá da regeneração, daquela coisa toda, explicou eticamente e tal. E aí o Espírito vem falar mais ou menos assim, eu me lembro. Irmãos, 14 irmãos e tal. Gostaríamos de lembrá-los que para fazer o pão, precisa de fogo. Porque sem fogo não faz pão. Então o joio é importante, porque ele permite o fogo que faz o pão. Então eu até arrepio até hoje, porque ele vai naquela profundidade, tira coisa do Evangelho que a gente não dá conta de enxergar, a todo momento. O livro Ética do Espírito, que essas são 90 reuniões, 90 reuniões com 90 mensagens. Eu estudo com a minha esposa e com meus filhos no Evangelho no Lar. E cada vez que eu leio aquela mensagem, eu fico impressionado com essa mensagem. E esse ciclo de proximidade é isso. O Espírito, Pedro, numa das estudos, vocês já ouviram a parábola do samaritano? Claro que já ouviram. E vocês entenderam o que é o próximo que Jesus falou? Claro que entendemos. Ele conta lá. E aí, ele vai falar lá. Vocês lembram? A parábola é mais ou menos o seguinte: há um doutor da lei que questiona Jesus. Jesus fala do maior mandamento, amar a Deus, a si mesmo e o próximo. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí o doutor da lei, por causa de um problema consciencial, pergunta a Jesus: mas quem que é o próximo? Aí Jesus conta a parábola. E aí Jesus, como não responde pergunta, se vocês estudarem o Evangelho, Jesus não responde pergunta. Jesus pergunta, conta a parábola, pergunta de novo, mas não responde não. Jesus é muito esperto, ele não responde. Isso foi uma das mensagens. Aí deixa que a gente responde.
E Jesus pergunta o óbvio para a gente responder. Tem uma outra passagem que está o cego à beira do caminho, e Jesus pergunta para ele, mano, o que queres que eu faça? Pô, eu sou cego, estou aqui. Né? Você vai dizer, pelo amor de Deus. Mas o cego tem que falar. Que eu vejo. Ele tem que pedir a Jesus. Ele tem... Mas Jesus então pergunta ao doutor da lei. Quem foi mais próximo? E o doutor da lei dá uma resposta extraordinária. Aquele que teve de misericórdia com ele. Aí Jesus responde: isto, vai e faz o mesmo. Então Pedro explica para nós que proximidade não é só tempo, aliás, não é só espaço, nós aqui estamos próximos. Então, proximidade tem a ver com espaço. Não é só tempo, porque não adianta nada vocês estarem aqui amanhã, que eu não estarei mais. Ou estiverem aqui ontem, também não estava. Então tem que ter a proximidade temporal, espacial, mas tem que ter um terceiro tipo de proximidade, que foi o que Jesus quis ensinar. É a proximidade da misericórdia, da compaixão. Porque eu posso passar perto de um mendigo, estar perto dele espacialmente, estar perto dele temporalmente, e não ter misericórdia nenhuma. Eu estou distante. Então, eu tenho que ter compaixão, misericórdia. Misericórdia é córdia, coração. Miséria, miséria de miséria. Então, ver a miséria ali com os olhos do coração. É sintonizar com aquele que é compaixão, ter amor. E isso é sentimento, é vibração. Então, a maior proximidade é a proximidade espiritual, de vibração, de sintonia, de misericórdia, de caridade. Então, ele fala para nós que o primeiro círculo de proximidade é nós mesmos. Que nós somos os mais próximos de nós mesmos. Não existe próximo mais próximo de mim do que eu próprio. Então esse é o primeiro ciclo. Mas a verdadeira caridade é quando eu saio desse primeiro círculo e vou avançando para os outros círculos. E o segundo ciclo de proximidade é a família nuclear. Pai, mãe, filhos. Essa família nuclear é o eixo da programação reencarnatória. É ali que nós vamos evoluir. E ele fala, então, nesse momento, da saúde no segundo ciclo de proximidade, no corpo familiar. E ele faz a seguinte comparação. Se formos pensar no corpo, qual que é o nutriente mais importante para o corpo? Vamos ver se você sabe. Quem é aqui da área de saúde? Água. Falou água. Não é água. Água é o segundo. Primeiro é a alimentação física, aliás, terceiro é a alimentação física, segundo é a água, mas o primeiro, o ar, o oxigênio. Porque a comida você fica talvez até um mês ou mais sem comer. A água você fica alguns dias, mas sem ar, sem oxigênio, você morre em minutos. Então ele fala, o nutriente mais importante do corpo é o oxigênio. E ele fala, o nutriente mais importante da família é, Fabinho? O amor. A afetividade. Afetividade. Que é o amor da família. Afetividade. E ele vai mais, ele fala o seguinte, assim como o oxigênio circula através do sangue, do sistema circulatório, a afetividade precisa da comunicação, do diálogo. E aí ele nos pergunta, como é que está o diálogo na família de vocês? Como é que está a comunicação, que é essa troca de afetividade, que vai através da palavra, mas vai também através de um gesto, do amor, do carinho, de tudo isso. E ele então termina, antes de abrir para as questões,
falando da importância do Evangelho no lar. Ele critica primeiro o uso da palavra culto do Evangelho no lar, que ele fala que culto não é uma prática espírita, e é uma palavra muito carregada, culto. Mas ele diz que tudo bem, é importante o Evangelho no lar, reunião familiar do Evangelho, qualquer nome que seja, mas o importante é porque ali pode se criar comunicação, diálogo, e os Espíritos estão ali para ajudar. E no terceiro e último estudo, ele fala sobre a saúde do corpo social, que é esse corpo mais amplo que cada um de nós pode se manifestar, que é esse corpo nosso aqui agora. Nós aqui estamos como células desse corpo. Cada um de nós tem um pouquinho aqui dentro. E ele fala que a saúde social, assim como o oxigênio na saúde do corpo físico, a afetividade na saúde do corpo familiar, na sociedade nós temos que ter justiça. Que a justiça é o nutriente da saúde social. Que uma sociedade injusta é uma sociedade doente. Que a injustiça e a violência são cânceres da sociedade. E fala que cada um na sua ação pode diminuir um pouco a injustiça da sociedade. Que a ação de cada um deve ser uma ação buscando a justiça social, buscando ser justo agindo na justiça. E ele termina esse estudo falando que, além dos nutrientes, do oxigênio, além da afetividade, além da justiça, existe um ingrediente capaz de curar a sociedade, de curar a família doente e de curar até mesmo o corpo físico, se for devidamente ingerido, que é o amor da caridade, que na sociedade se chama solidariedade, que além da justiça, a solidariedade é capaz de curar a sociedade. Então vejam que nesse conceito de saúde, a ética é fundamental. E na reunião de maio, o João, daqui de Santa Rita, que vai lá muito raramente em Divinópolis, ele faz uma prece final. João. É o João mesmo, Fabinho. Ele faz uma prece final que eu gostaria de ler para a gente terminar. Não sei como é que está meu tempo, tá? Estou dentro do tempo ainda? Uma psicofonia foi compilada pela Regina de junho de 2014, nessa reunião da saúde no corpo familiar. Ó, queridos irmãos, que labutam e lutam nas trevas densas, nas diversas dificuldades neste mundo de transição. Transição não somente para um planeta de regeneração, mas também de pensamentos, palavras, atitude e carinho. Cada um de nós é convidado a fazer a sua própria transição. Transição de pensamentos, dos pensamentos de egoísmo e orgulho, a pensamentos de humildade e caridade. De pensamentos de posse, paixão e de propriedade, para pensamentos de cooperação, de distribuição, de fraternidade. Dos pensamentos de isolamento, de angústia e de depressão, para pensamentos de alegria, de força, de vida e de perseverança. De pensamentos de descrença, de falta de fé, para esperança, paz e amor. É necessário que façamos a nossa própria transição.
a transição de palavras fracas, desincentivadoras, inibidoras, para palavras fortes, reconfortadoras, de energia, palavras animadoras. De nossos verbos críticos, ferinos, caluniosos, para verbos pacificadores, incentivadores, promotores do bem e de boas obras. Que o nosso verbo, ao invés de maltratar, ludibriar e destruir, possa reanimar, reerguer e levantar. Mas temos, Bladas, que transitar também em nossas atitudes e em nossos atos. Ao invés, Manu, de São Paulo, empurrar, correr, ao invés de impedir, paralisar, vamos buscar facilitar, levantar o caído, ajudar a caminhar aquele que tem dificuldade. Vamos transitar nossas atitudes de forma que possamos cada vez mais transformar o mundo e a nós mesmos. E finalmente, construindo o hábito do bem, faremos em nós mesmos o caráter do cristão, o caráter daquele homem pronto para o planeta regenerado. Esperamos todos vocês lá. Comecemos aqui e agora, orando ao Mestre Jesus e pedindo que Ele seja nosso parceiro, que Ele ilumine o nosso caminho, que Ele esteja à nossa frente, abrindo nossos caminhos, mas também esteja em nossa retaguarda, nos protegendo dos ataques dos inimigos, que são aqueles que vêm de dentro de nós mesmos, erguendo contra nós próprios os nossos próprios vícios morais. Mestre Jesus, ampare-nos sempre, oriente-nos para que possamos realizar esta transição tão importante para cada um de nós. São os meus votos sinceros do amigo João. Muito obrigado a todos vocês.